Abra sua Bíblia. Em Marcos capítulo 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: e então lhe disse: por que vocês são tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Antes de seguir, a internet está legal? Beleza? Queridos, depois de um dia de muito trabalho, depois de um dia de muito ensino, Jesus está cansado, está exausto. Sabe aquele dia assim que você trabalhou demais e que chega o fim do dia, você não está para mais nada, e ele decide então entrar num barco para atravessarem o mar da Galileia, para ir para o outro lado, para a região de Gadara. E ele está tão cansado que ele simplesmente pega o travesseiro, vai para a popa do barco e cai no sono. Só que uma tempestade muito forte se levanta logo depois. Um vendaval muito grande. E o barco então é lançado de um lado para o outro. Discípulos que, a maioria deles que originalmente eram pescadores, não estavam vencendo o mar. E diz a Bíblia que o barco começa a se encher de água. Eles se desesperam, correm até Jesus e gritam: o Senhor não se importa conosco? E diz a Bíblia então que Jesus se levanta, naturalmente acorda com a fala deles, quando eles o chamam, e ele se levanta e dá um comando. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E ele agora os repreende: por que vocês são tímidos assim? É interessante que algumas perguntas são feitas nesta ocasião. A primeira pergunta é feita pelos discípulos, quando eles viram para Jesus e dizem: o Senhor não se importa comigo? O Senhor não se importa conosco? É exatamente assim comigo e com você, quando as tempestades da vida nos assolam, quando o mar se torna revolto, a gente se sente como se estivesse sozinho, jogado às traças. Parece que Deus se esqueceu, parece que Deus não se importa. Esse é o sentimento que nós temos diante das crises, das lutas, dos problemas. Isso é, por quê? Porque as crises, as lutas, as tempestades da vida, elas não mandam aviso, nos tomam de surpresa. Nós somos surpreendidos. E aí a gente começa, o nosso barco começa a entrar água, isso é, as coisas estão dando errada, nós estamos sendo pressionados pelos problemas, pressionados pelas crises, o desespero bate na porta, a água vai entrando, e nós começamos a ver as coisas saindo totalmente do nosso controle. E a pergunta é: será que Deus não se importa? Deus não me ama? Não está nem aí para mim? Não está vendo esse problema? Eu sou servo de Deus, e por que permite que eu passe por uma luta dessa? E tantas outras perguntas. E Jesus imediatamente se levanta, dá um comando, e tudo automaticamente para. Eu quero te dizer que as lutas que você enfrenta não são maiores do que Deus. Ainda que elas te tomem de surpresa, mas as lutas, as tempestades, as crises, as dores, as enfermidades jamais tomarão Deus de surpresa. Deus não é surpreendido por nada. Todas as coisas continuam patentes, nuas diante dele.
tudo está muito claro diante dele, nada foge ao controle do Todo-Poderoso. Eu não sei o que passa com você, eu não sei o que te tomou de surpresa, eu não sei que guerra é, que problema é. A gente já sabe que está todo mundo para todo lado assustado com o tal do Covid-19. Para ser sincero, eu não tive medo nem um instante. Nem um instante. Continuei fazendo o que tinha que fazer, crendo que se pegasse, Deus me daria vitória. E quando as coisas se complicaram mais, em nem um instante passou na minha cabeça de que eu poderia morrer. Estou sendo muito sincero para vocês. Eu sabia que a obra que Deus tinha começado na minha vida não tinha terminado. Me lembrei muito da música que escrevi. Não acabou. Não acabou para mim, não acabou para você a obra que Deus está fazendo na sua vida. Dê um glória a Deus. Nada toma Jesus de surpresa, ainda que pareça que Deus está dormindo, ainda que pareça que Ele não está aí para você, ainda que pareça que Ele não... Eu quero te dizer que tem a hora certa dele agir, tem a hora certa que Ele levanta e dá um comando. Glorifica Jesus. Aleluia. As tempestades são inevitáveis, imprevisíveis, mas elas são também pedagógicas. Nós não podemos passar pelas tempestades, pelas crises, pelos problemas, sem não crescer. Nós não podemos continuar as mesmas pessoas, porque a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é, cada luta que a gente enfrenta, cada problema que a gente enfrenta tem um propósito. Nos 2 anos, igreja, que eu venho clamando, gemendo, pedindo a Deus que fizesse algo na minha vida, pedindo a Deus que fizesse algo grandioso na vida da igreja, que Deus avivasse a sua obra, que Deus despertasse o seu povo, que Deus começasse essa obra através da minha vida. Eu só não sabia qual era o caminho que Deus iria fazer. Mas eu quero te dizer, louvado seja Deus, que quem passou pelo vale da sombra e da morte, não tem mais espaço e não pode ter mais espaço no coração para ressentimento. Não pode ter espaço para dúvida se é amado por Deus ou não, em relação aos planos de Deus ou não. Não pode ter mais dúvida. Porque o meu Redentor vive e Ele se levanta com poder sobre a terra. Você sabe o que é um homem ter 50% dos seus pulmões tomados pela enfermidade? E hoje está aqui 42 dias depois, pregando a palavra. É a primeira vez que eu prego depois desse tempo. Eu estou ainda fazendo fisioterapia respiratória. E você sabe o que é ver cada dia Deus dando mais graça, a mão do Senhor agindo, curando, restaurando. Louvado seja Deus. Eu só quero te dizer que uma coisa que Deus tornou muito claro para o meu coração, que Deus manifestará a sua glória. Hoje a apóstola, com muita ousadia e unção, e ela não faria o que ela fez aqui hoje, normalmente não faria. Ela nos desafiou a igreja. Eu quero te dizer que você precisa entender, e você já está entendendo em nome de Jesus. Você vai se tornar um valente do Senhor, você vai guerrear as guerras do Senhor. Pare de achar que você é fraco, porque Gideão se via assim, diante das lutas e diante dos problemas, e Deus disse: o Senhor é contigo, ó homem valente, o Senhor é contigo, ó mulher valente. Como a apóstola disse, não adianta correr de luta, porque lutando ou não, a guerra está sobre você. Então o que você precisa fazer é agir. O que você precisa fazer é reagir. O que você precisa fazer é tomar posse da armadura que você tem em Cristo Jesus e se posicionar, porque quem tem a resposta para todo esse caos, para todo esse mal, é a igreja de Jesus. Aleluia! E Jesus então faz uma pergunta. Primeiro ele foi perguntado, agora ele pergunta. Primeiro eles perguntam: o senhor não está aí para a gente? Ele prova que está. Ele precisava ensinar lições para eles. Não é que Jesus maldosamente resolveu dormir sabendo que viria uma tempestade, um problema no mar. Não.
Ele estava cansado, estava exausto. E quem está assim, encosta e dorme. Mas ele provou que quando ele está presente no barco da nossa vida, independentemente das tempestades virem, ainda que elas venham, ele está presente. A palavra final é dele. Ele vai dar um comando: acalma-te, emudece-te. Aleluia! Mas ele repreende os discípulos e pergunta: vocês não têm fé, não? Isso é, vocês me viram, vocês me conhecem, viram os milagres, andam comigo, eu estou com vocês, e vem uma tempestade e vocês ficam com medo? Aonde está a fé de vocês? Ele os questiona. Ele os questiona. Por que vocês são tímidos? Tímido não herdará o reino de Deus. Preste atenção, tem tudo já disposto da parte de Deus para a sua vida. Portanto, tome posse de quem você é em Jesus. Assuma a sua posição. E ele diz: por que não tem fé? E ele diz também em outra ocasião: no mundo tereis aflições. Isso é, pode vir e pode não vir. Pode vir agora e pode em outro tempo vir outro tipo, mas em algum momento virão aflições. Mas ele promete estar conosco todos os dias da nossa vida. Aleluia! E aí ele dá um comando e tudo se acalma. E eles, possuídos de grande temor, dizem uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é a grande pergunta. Quem é este? Para os historiadores, Jesus é apenas um personagem bíblico. Para os sábios, Jesus foi um louco. Para alguns, Jesus foi apenas um profeta. Para outros, um ser extraordinário. Para outros, um espírito iluminado. Quem é Jesus para os escritores da Bíblia? Em Gênesis, ele é o descendente da mulher e o cordeiro. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Em Levítico, é o expiatório. Em rocha ferida. Em Deuteronômio, é o ouro. É o nosso capitão, o vencedor. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, ele é o parente de aponta Boaz como resgatador, figura de Jesus. Em Reis e Crônicas, ele é o rei prometido. Em Esther, ele é a providência de Deus, aleluia. Em Jó, ele é o nosso redentor. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, ele é a nossa bandeira, aleluia. Em Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro. Em Cantares, é o nosso amado, e a amada espera ansiosamente pela presença do amado. Nos profetas em geral, Messias prometido. Em Isaías, ele é o nosso conselheiro. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus forte. Ele é o admirável. Em Miqueias, ele é o eterno. Em Atos, é o Cristo ressurreto e poderoso, infinitamente bom e santo. Em Romanos, ele é o único e o sábio. Em Coríntios, ele é a nossa santificação. Amém? Em Pedro, ele é da alva, é a pedra angular, o cordeiro sem mácula. Nas epístolas em geral, é a cabeça e o centro da igreja. Em 1 de João, é o verdadeiro, é a vida eterna, é o nosso advogado. Em Apocalipse, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Quem é este? Quem é este? Este é o Filho de Deus, o sol da justiça, é a brilhante estrela da manhã, é o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é Jesus? Este é aquele que por amor de nós não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é aquele que andou por todo lado no poder do Espírito, liberando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os ouvidos ouviram, os coxos andaram,
os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados e os mortos ressuscitaram. Quem é este? É a pedra fundamental da igreja, é o dono da igreja, é o edificador da igreja, ele é o protetor da igreja, aleluia. Quem é este? É o nosso Salvador, é o Messias, o desejado de todas as nações. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Quem é este? Este é aquele que suou sangue no Getsemane, sangrou, chorou no Getsemane, na mais cruel batalha, para derramar a sua alma na morte, para nos resgatar do inferno, aleluia. Quem é Ele? Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que levou sobre o seu corpo, sobre o corpo do madeiro os nossos pecados, aquele que foi exposto, cuspido, aquele que deu a sua vida na cruz e transformou aquele espetáculo de horror num palco de glória e no instrumento de nossa redenção. Quem é este? Aquele que foi sepultado, mas aquele que arrancou das entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte e ressuscitou de forma poderosa, triunfando sobre a morte, triunfando sobre Satanás, triunfando sobre seus demônios, ressuscitou de forma gloriosa para nos livrar da morte eterna. Quem é este? Aquele que voltou para o céu, que está sentado no trono, o nosso grande advogado, nosso supremo sacerdote, aquele que é rei sobre as nações, aquele que levanta reis e depõe reis, aquele que tem as rédeas da história nas mãos, aleluia. Quem é este? Este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Este é aquele que governa a igreja. Por isso as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. É aquele que nos constituiu como reis e sacerdotes. Quem é este? Este é aquele que vai voltar para buscar sua noiva. Ele pessoalmente virá. Num abrir e fechar de olhos, a trombeta tocará, todo olho verá. Quem é este? Ele é o nosso Redentor, a razão da nossa vida e da nossa esperança. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A Ele, pois, a honra, a glória, o louvor, pelos séculos dos séculos. Este é o nosso Senhor. Eu queria que você ficasse em pé e a gente aplaudisse muito mais forte, com muito mais alegria. A Ele, a Ele, a Ele. Abra sua boca e comece a glorificá-lo. Abra sua boca e exalte. Pode tocar, pode fazer barulho. Abra sua boca e glorifica. Abra sua boca e exalta. Deixa Deus ouvir a sua voz. Deixa Deus ouvir a sua voz. Deixa Deus ouvir a sua voz. Deixa Deus ouvir a sua voz, pelo amor de Deus. Abra sua boca. Arabacamanabachou. Arabarabanai. Arabanacanamasho candamanai. Glorifique-o, 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 exalte-o. Aleluia.